Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel, já atuo no mercado da educação tem alguns anos. Eu percebo que muita gente tem dúvidas sobre o funcionamento e até a própria história do MEC. Bom, o MEC, Ministério da Educação, é responsável pela elaboração e pela execução da Política Nacional de Educação, o PNE. Todo o sistema educacional brasileiro, desde a educação infantil até a profissional, tecnológica, está sob responsabilidade do MEC. E aí você me pergunta, desde quando é assim? O MEC foi criado no ano de 1930, depois de Getúlio Vargas assumir a presidência da República. No primeiro momento, o MEC era chamado de Ministério da Educação e Saúde Pública, porque ele desenvolvia atividades relacionadas a diversos ministérios, como da saúde, esporte, educação e inclusive meio ambiente. Por isso, os assuntos relacionados à educação eram tratados pelo Departamento Nacional do Ensino, e funcionavam mais como um braço do Ministério da Justiça do que qualquer outra coisa. Já em 1932, alguns intelectuais se reuniram para desenvolver o Programa de Política Nacional Amplo e Integrado. Esse ato ficou conhecido como o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. E a proposta era que o Estado organizasse um plano geral de educação e definisse a bandeira de uma escola única, que fosse pública, laica, obrigatória e gratuita. Bom, 2 anos depois, em 1934, com a Constituição vigente à época, o assunto educação passou a ser encarado como um direito inerente a todos os cidadãos. Esse foi o primeiro avanço, devendo ser ministrada tanto pela família quanto pelos poderes públicos. Aí, nessa época, o então ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema Filho, promoveu uma gestão que levou à reforma dos ensinos secundário e universitário. E esse foi o momento em que o Brasil já implantava as bases da educação nacional. Bom, esse cenário durou até meados de 1953, mas por conta do protagonismo que o tema da saúde ganhou no Brasil, nessa época, esse ministério acabou sendo dividido, de modo que a área de saúde ganhou uma autonomia. Nasce então o Ministério da Educação e Cultura, com a sigla MEC. O Sistema Nacional Brasileiro, até meados de 1960, era centralizado pelo governo federal, e esse modelo era seguido por todos os estados e municípios. Aí, somente em 1961, vendo que esse sistema não produzia efeitos satisfatórios, foi aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que nós, profissionais da educação, lidamos todos os dias e conhecemos como LDB. Em 85, um pouco antes da promulgação da atual Constituição Federal, foi criado o Ministério da Cultura e as atividades eram um pouco confusas. Isso durou até meados de 92, quando veio então uma lei federal transformando o MEC no Ministério da Educação e do Desporto. Novamente surge um debate de competências e esse debate dura até 1995, quando a instituição passa a ser responsável apenas pela área da educação. E de 95 até hoje, o MEC só responde por educação. Um ano depois, ou seja, em 96, tivemos a reforma que foi implantada na educação brasileira, trazendo a edição da mais recente lei da LDB, que veio acompanhada de diversas mudanças, como a inclusão da educação infantil, creches e pré-escolas. E também um outro fator interessante foi a inclusão de um capítulo específico tratando da formação adequada dos profissionais da educação básica. Bom, para finalizar, agora que você conhece a história do Ministério da Educação, eu respondo a pergunta: o que ele é e o que de fato ele faz? O Ministério da Educação é um órgão da administração federal direta, isso é o que ele é. E o que ele faz? Quais são as suas competências? O MEC tem como competência os seguintes assuntos: a Política Nacional de Educação, a educação infantil, a educação em geral, que engloba o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, a educação de jovens e adultos, a educação profissional, a educação especial e a educação à distância. Aí você me pergunta, tem algum tipo de ensino que o MEC não cuida, que ele não é responsável? Sim, tem uma exceção, o ensino militar. Mas o MEC também é responsável pela avaliação, informação e pesquisa educacional. Por pesquisa de extensão universitária, pelo magistério,
por assistência financeira às famílias carentes, para que elas possam oferecer escolarização para os seus filhos independentes, né, dentro daquela proposta família poder público, e é isso. E apesar dos problemas que às vezes a gente enfrenta, é nessa história de quase 80 anos que o MEC busca promover o ensino em todo o território nacional. E a gente vem no dia a dia lidando com essas mudanças, com essas atualizações